Deus existe para servir ao homem. A reflexão que pode mudar sua forma de enxergar a fé. Imagine um mundo onde Deus impedisse cada mentira antes que ela fosse dita, onde cada arma desaparecesse antes do disparo, onde cada pensamento mau fosse apagado da mente humana antes de se transformar em ação. Seria um mundo sem guerras, sem assassinatos, sem traições, mas também seria um mundo sem liberdade, sem escolhas, sem amor verdadeiro. Porque o amor só existe quando existe a possibilidade de dizer não. Ainda assim, milhões de pessoas olham para o sofrimento do mundo e fazem a mesma pergunta: se Deus existe, por que ele não impediu Hitler? Essa pergunta parece profunda. Mas talvez exista uma pergunta ainda mais profunda. Por que responsabilizamos Deus pelas escolhas que pertencem aos homens? Hitler não foi uma marionete nas mãos de Deus. Ele fez escolhas, planejou, ordenou, executou. Milhões escolheram segui-lo. O Holocausto não foi uma demonstração da maldade de Deus. Foi uma demonstração do quanto o ser humano pode se tornar monstruoso quando rejeita qualquer limite moral. Mesmo assim, muitos insistem. Então Deus não fez nada. Mas será mesmo? Segundo a Bíblia, Deus disse: não matarás. Ensinou o amor ao próximo, condenou a violência, advertiu sobre as consequências do pecado. Quem ignorou esses ensinamentos não foi Deus, foi o próprio homem. Existe um erro que se repete há séculos. As pessoas imaginam um Deus criado conforme suas expectativas. Um Deus obrigado a impedir qualquer tragédia. Um Deus que precisa resolver todos os problemas. Um Deus que deve explicar cada sofrimento. Um Deus que existe para servir as criaturas. Mas esse nunca foi o Deus apresentado pela Bíblia. Nas Escrituras, Deus é o Criador. O homem é a criatura. Não é Deus quem deve satisfações ao ser humano. É o ser humano quem responderá diante de Deus pelas escolhas que fez. Outro argumento muito repetido é dizer que Hitler era cristão. Mas será que alguém se torna cristão apenas porque diz acreditar em Deus? Jesus ensinou o amor aos inimigos, o perdão, a misericórdia, o valor de cada vida humana. Hitler fez exatamente o contrário. Usar o nome de Cristo nunca transformou ninguém em discípulo de Cristo. Da mesma forma que vestir um jaleco não transforma alguém em médico. Também há quem afirme que Deus matou e Satanás não. Mas a própria Bíblia apresenta Satanás como uma criatura limitada. Ele não cria a vida, não sustenta a existência, não possui autoridade soberana. Seu papel é enganar, acusar e tentar. Na visão bíblica, somente o Criador possui autoridade absoluta sobre a vida, porque somente Ele é sua fonte. A verdadeira questão, então, talvez não seja se Deus existe. Talvez seja outra. Estamos dispostos a aceitar um Deus que não foi criado à nossa imagem? Porque, no fundo, muitos não rejeitam o Deus da Bíblia. Rejeitam a ideia de que exista alguém acima deles. Alguém que não possa ser julgado pelos critérios humanos. Alguém que não esteja obrigado a servir suas criaturas.
Essa é a grande inversão do nosso tempo. A criatura querendo ocupar o lugar do Criador. E o Criador sendo tratado como se fosse um empregado da vontade humana. A fé cristã nunca ensinou que Deus existe para satisfazer todos os desejos do homem. Ela ensina que o homem foi criado para conhecer, amar e servir ao seu Criador. Pode-se concordar ou discordar dessa visão. Mas antes de condenar o Deus da Bíblia, é preciso compreender quem ele afirma ser. Porque talvez o maior erro da humanidade não seja rejeitar Deus, seja tentar transformá-lo em algo que ele nunca prometeu ser. E essa pergunta fica para você. Se Deus fosse obrigado a fazer sempre a vontade das suas criaturas, quem seria Deus? E quem seria o homem? Se essa reflexão fez você pensar, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Afinal, as maiores perguntas da existência merecem mais do que respostas rápidas. Elas merecem reflexão.